Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, dando sequência à nossa reflexão da semana passada. Nós estaremos meditando nesse texto, Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 24. Você que nos acompanha de casa, você possa também abrir sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura da palavra. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham, já que há muitas pessoas que nos acompanham online não vão ouvir o retorno da voz dos irmãos. Então lerei todo o texto, os irmãos acompanham atentamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Nós vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante, clamando ao Senhor que abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender sua palavra. Ó Deus, a tua palavra está diante de nós. Após a leitura das tuas santas palavras, nós rogamos ao Senhor que, por intermédio e intervenção do teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Use-me, ó Deus, apesar das minhas muitas falhas e imperfeições, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo seja edificado e que o diabo seja envergonhado pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Que em nome de Cristo Jesus nós possamos sair daqui nessa noite edificados e alimentados pela tua palavra, pois ela é o nosso alimento, ela é o nosso sustento, dela nós necessitamos para a nossa vida toda. Assim nós oramos, ó Pai, e clamamos misericórdia, com graça, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, semana passada nós fizemos uma breve reflexão do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, onde nós meditamos sobre os passos da queda do homem. Entre algumas atitudes, alguns passos que o homem tomou, nos primeiros versículos, nós percebemos que o homem,
em seu pecado, em sua atitude de desobediência a Deus, ele tem a dúvida como um aliado. E esse é o primeiro passo para a queda que nós vamos encontrar agora no relato da criação. Após a mulher ser seduzida pela serpente, a dúvida agora é plantada no seu coração. Mas o segundo passo que nós vimos no texto, a partir do versículo 2 ao versículo 4, foi exatamente a inversão. Quando Satanás propõe uma nova verdade a Eva, diferente daquela que Deus havia dito. Ele então questiona e inverte a verdade de Deus, e Eva assim acata essa inverdade. Terceiro, nós vimos que o terceiro passo da queda foi exatamente a mentira. Quando Satanás faz promessas das quais ele não tem poder para cumpri-las, e a mulher, ela cai nessa mentira de Satanás e por causa disso se afasta de Deus. E em quarto e último lugar, nós vimos que o quarto passo foi a sedução. Quando a mulher, como fruto do descontentamento para tudo aquilo que ela tinha, ela é seduzida pela serpente para olhar para uma única árvore, para um único fruto que ela não poderia comer. E ela então assim cai. E uma grande tragédia nós encontramos agora no capítulo 3 do livro de Gênesis. Dando sequência então a essa nossa reflexão iniciada semana passada, eu hoje quero ver com os irmãos os passos para a restauração. Eu falei semana passada que esse capítulo 3 de Gênesis talvez seja, certamente é o maior centro de toda a história da revelação. O palco da história bíblica é encontrado nesse capítulo, porque nesse capítulo nós vamos perceber a queda do homem e o resultado desastroso que essa queda trouxe para toda a humanidade, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a sua descendência até hoje e aos nossos descendentes posteriores, como também nós encontramos a maior demonstração de graça na promessa de alguém que iria restaurar, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, no capítulo 3, nós temos todo o resumo da história da história cristã, da história bíblica. Nós temos a queda, mas nós temos também a promessa para a redenção. Nós temos o caminho que é aberto agora também para a redenção. Sem sombra de dúvidas, Gênesis capítulo 3 resume a história da humanidade, a nossa história e para onde nós caminhamos. Gênesis 3 é um relato perfeito de tudo isso. Mas o que nos chama a atenção agora no versículo 8, o texto que nós agora acabamos de ler, é a atitude da vergonha do homem. E vejam, irmãos, que no versículo 7, semana passada nós paramos nele, diz o texto que após eles terem comido do fruto, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós agora chegamos no momento onde o homem e a mulher têm os seus olhos abertos não mais para o bem, porque antes eles enxergavam, mas seus olhos agora são abertos para o mal, em contradição à promessa de Satanás. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Na verdade, o conhecimento do bem eles já tinham, eles agora passam a conhecer o mal, e esse mal, de tão maligno que ele passa a corromper até mesmo o conhecimento do bem que eles tinham anteriormente. A promessa de Satanás é uma promessa falsa, e eles acatam essa verdade, aliás, eles acatam essa mentira como se fosse verdade. E agora, nós encontramos a vergonha que surge no jardim. Certamente você conhece alguém tímido, ou talvez você esteja me ouvindo aqui pela internet, seja uma pessoa tímida. Isso é algo natural, a personalidade, ao estilo de vida de algumas pessoas. Tem pessoas que são mais tímidas que outras. Há aquelas pessoas que falam publicamente com muita facilidade. Tem gente que se treme todinho. Mas há uma fase da vida onde a timidez, onde a vergonha ela é mais presente. Geralmente ela vai entre a pré-adolescência e o início da mocidade. Geralmente é nesse período que a gente percebe um momento de mais vergonha, de mais timidez por parte dos adolescentes. É comum nós chegarmos num ambiente de festa, de comemoração, ambiente social qualquer, até mesmo na igreja, e a gente encontrar os adolescentes, me permitam aquela expressão, meio acanhado assim, né? Cabeça baixa, não fala com ninguém, tem vergonha de se levantar, tem vergonha de orar em público. Até me lembro do momento quando assim que cheguei na igreja, há mais ou menos 11 anos de idade, e no primeiro momento, na reunião de oração que eu fui convidado a orar, eu orava: Senhor,
me faz homem sem vergonha, pedindo a Deus que tirasse de mim toda a vergonha, e acabou surtindo um efeito pejorativo. E até hoje os irmãos se lembram dessa minha oração, que o Senhor faça de mim um homem sem vergonha, porque eu tinha muita vergonha na minha adolescência de falar em público para a igreja, para em um grupo de 5, 6 pessoas, falar alguma coisa, abrir a minha boca para alguma coisa. Esse é um período muito comum na adolescência, na pré-adolescência até a juventude, onde há timidez, onde há vergonha, isso por diversos fatores. A mudança de hormônio, a mudança de corpo, tanto das mulheres como do homem, a mudança de voz, onde o rapazinho que antes falava fino, agora começa a ter tonalidades diferentes da voz, então em um momento ele fala um pouco mais grosso, em um momento ele fala um pouco mais fino, a mudança na aparência, a mudança nos gostos, a mudança das amizades, que antes eram apenas de crianças, agora passa a ser jovens, adolescentes da sua idade. Isso acaba causando vergonha, timidez no comportamento público. Mas fato é que quando há vergonha, quando há timidez, isso é um sinal evidente de que alguma coisa não está correta, de que há algum problema que está levando a pessoa a ter vergonha. Se alguém tem um problema sério nos seus dentes, ela tem vergonha de sorrir. Se alguém tem um problema sério na sua fala, ela tem vergonha de falar. Isso é natural. Sempre que algo não está bem conosco, nós tentamos esconder. Nós não queremos mostrar. E observe que tudo isso tem seu nascedouro lá no Éden. Porque é nesse momento, é nessa ocasião que a humanidade começa a sentir e a saber o que é vergonha. Porque até então, o homem e a mulher andavam livremente e nus pelo jardim sem sentirem vergonha ou medo algum. Mas o momento que eles tomam do fruto proibido, nós sabemos de qual salteado é essa história, eles agora se escondem, eles agora sentem medo, eles agora têm vergonha da voz de Deus que visitava o jardim na viração do dia. Isso, irmãos, demonstra claramente um problema, nesse caso, o pecado. E quando a gente fala sobre pecado, nós devemos lembrar o que é que significa pecado, né? Nosso breve catecismo, ele traz o pecado como toda e qualquer transgressão da lei de Deus. Em resumo, o pecado é isso, é a transgressão da lei de Deus. Alguns pensadores e teólogos mais recentes vão um pouco mais adiante e dizem, olha, pecado é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Isso é pecado. Então, essa é a ideia do pecado. Isso é o que nós chamamos de pecado, a transgressão da lei de Deus. E quando a gente olha para Adão, a gente pode ser tentado a perguntar o seguinte, mas que lei? Qual mandamento Adão quebrou? Se até então, no capítulo 2 e 3 de Gênesis, Deus não havia entregue ainda as tábuas da lei, porque isso acontece aonde? No livro de Êxodo, no capítulo 20. Lembra da história? É lá que Deus então entrega as tábuas da lei a Moisés, ele quebra as tábuas porque ele se irrita com a idolatria do povo, e Deus novamente redige as tábuas para ele. Lá em Êxodo capítulo 20, muitos anos após o início da criação, isso são séculos depois isso acontece. Mas então que mandamento, que lei Adão quebrou lá no princípio, se não havia os 10 mandamentos impressos, entregues nas tábuas para ele e para a sua mulher? Nós vamos perceber que, embora não estivesse impresso, mas Deus havia dito que ele poderia comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas de uma árvore ele não poderia comer. E essa proibição de Deus consiste em um mandamento. Quando Deus diz não coma, Deus está dando uma ordenança, isso é o início, isso é um mandamento que Deus dá. Além de que os mandamentos estão impressos na tábua do seu coração. Paulo mais tarde vai falar sobre isso na sua carta aos Romanos. Que os gentios, ainda que não conhecessem a Deus, mas o mandamento de Deus, por estar impresso no seu coração, os faziam ter leis que eram semelhantes à da Escritura, aos dos 10 mandamentos. Mesmo um povo que não conhecia Deus, que nunca tinha ouvido falar sobre Deus, eles tinham leis semelhantes à Escritura. Por quê? De onde isso nasce? Do mandamento da lei que está impregnada no coração do homem, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Mas em uma observação mais detalhada, um teólogo, um pastor reformado chamado Mark Jones, ele, ao observar esse texto, ele diz, olha, Adão,
não quebra apenas um ou dois mandamentos, como nós costumamos pensar. Geralmente a gente faz essa avaliação, né? A gente diz, Adão quebrou o primeiro mandamento. Não, então ele quebrou o segundo, porque ele foi desobediente, ele foi rebelde, enfim. E a gente fica tentando encontrar qual foi o pecado que Adão quebrou. Aliás, qual foi o mandamento que Adão quebrou? Da mesma forma nós fazemos quando nós pecamos. A gente fica tentando encontrar um mandamento que a gente tenha quebrado. Só que na verdade, o livro de Tiago, no capítulo de número 2, versículo 10, vai dizer assim: pois qualquer que guarda a lei de Deus, mas tropeça em um só mandamento, se torna culpado de todos eles. Qualquer um que guarda a lei de Deus, mas que tropeça em apenas um só ponto dela, se torna culpado não apenas de um ou de dois, mas se torna culpado de todos os demais mandamentos. Então, no seu pecado, Adão não quebra apenas um mandamento, mas ele quebra os 10 mandamentos. Primeiro, em sua incredulidade, ele quebra o primeiro mandamento. Ele falhou em amar a Deus e, em vez de amar a Deus, ele demonstrou amor próprio. Segundo mandamento que Adão quebra é quando ele deveria ter cultuado de uma maneira específica, que incluía aquilo que Adão for ordenado a fazer, como também aquilo que ele for ordenado a não fazer. Era uma atitude de obediência, é uma atitude de culto a Deus, em ele obedecer ao que Deus havia mandado ele fazer, como também ele obedecer ao que Deus havia mandado ele não fazer. Mas ele quebra o segundo mandamento. Adão também quebra o terceiro mandamento, porque como alguém que carrega a imagem de Deus, como tendo Deus como seu pai, ele desonra ao seu pai. Ele desonra a Deus porque ele não presta adoração, ele não tem cuidado com o nome que ele carregava. Então ele quebra o terceiro mandamento. E Mark Jones ainda diz, Adão também quebra o quarto mandamento, porque a desobediência de Adão o impediu de entrar no descanso sabático eterno. Ele tinha a oportunidade de desfrutar do descanso eterno, o paraíso de Deus, a eternidade no jardim do Éden. Mas quando ele quebra o mandamento, além dele perder isso, ele agora fracassou em cumprir a ordenança do Senhor, em observar o descanso de Deus. Mark Jones continua e diz: Adão também quebrou o quinto mandamento, porque Adão não honrou seu pai. Seus dias teriam sido prolongados caso ele tivesse feito isso. É isso que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados. Mas ele quebra esse mandamento e os seus dias são reduzidos por causa da quebra desse mandamento. Mas ele também quebra o sexto mandamento. Ele se tornou um assassino perverso. Aquele que daria a vida a muitos e vida eterna, se torna agora o maior assassino de toda a história, porque através do seu pecado ele não mata apenas a si, mas ele mata todos os seus descendentes com a vida agora reduzida. Ele quebra também o sétimo mandamento, porque Adão não mostrou amor para com sua esposa quando permaneceu em silêncio ao ver ela pecar. Deveria ter protegido a sua esposa, mas ele não fez. Ele quebra também o oitavo mandamento, pois ele permitiu que sua esposa furtasse, e ele mesmo fez parte daquele furto, quando Deus disse: olha, vocês não podem tomar desse fruto, mas a sua mulher toma do fruto proibido, ele também se torna a participante desse furto. Adão quebra o nono mandamento, porque ele se tornou como seu pai, o pai da mentira. Ao falar a verdade, ao falhar em falar a verdade de Deus à serpente, ele permitiu que a mentira fosse entrada na sua casa, ele permitiu que a mentira tomasse conta do seu casamento. Ele não foi verdadeiro, ele usou o nome de Deus em vão. Mas ele quebrou também o 10º mandamento, porque ele não se contentou com a sua própria situação, estava descontente com tudo aquilo que Deus havia lhe dado e cobiçou aquilo que Deus não lhe deu. Então, quando Adão peca, ele não quebra apenas um mandamento, mas ele quebra os 10 mandamentos, a semelhança de nossos pecados, que assim, quando nós pecamos, nós não quebramos apenas um, mas geralmente o nosso pecado está ligado à falha em cumprirmos os outros mandamentos também. Por isso Tiago diz: qualquer um que guarda a lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
E aqui nós vamos perceber, irmãos, o desastre de toda a história da humanidade na queda de Adão e de Eva. Mas onde abundou o pecado, como diz as Sagradas Escrituras, também abundou a graça. Onde nós encontramos a maior tragédia da história, nós encontramos também a maior promessa feita ao homem, promessa de redenção. E eu queria então ver agora com os irmãos os passos da restauração. E esses passos da restauração, diferente dos primeiros que foram dados pelo homem em destino à queda, esses agora não são mais dados pelo homem, mas são dados por Deus. Vejam comigo o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Os passos para a restauração não é dado pelo homem, mas agora é dado pelo próprio Deus. O primeiro passo dado pelo homem foi para a queda, e esse passo foi do homem. Mas agora o passo da redenção divina, da restauração, não vem de baixo, vem de cima, porque agora quem dá esses passos são o próprio Deus. E diz o texto que Deus agora caminha pelo jardim na viração do dia. Deus veio, em primeiro lugar, antes da escuridão. E aqui é curioso nós observarmos esse aspecto quando Deus passeia no jardim pela viração do dia. Há, irmãos, algum debate, algumas diferentes opiniões a respeito do que é que significa a viração do dia. Inclusive, o próprio João Calvino, já na sua época, ele comentando sobre isso, ele faz algumas exemplificações. Alguns traduzem a viração do dia como o fim da tarde, outros como o início do dia, outros como sendo o meio-dia, enfim, há uma variação de opiniões a respeito de qual horário significa essa viração do dia. Mas ao que tudo indica, e é a opinião da maioria dos reformadores, essa viração do dia não é uma referência ao amanhecer ou ao meio-dia, mas ao fim do dia, quando sopra a brisa. É o momento da solidão, é o momento entre a luz e a chegada das trevas, é quando as sombras da noite se aproximam. É aquele momento que eu não sei se você já observou, na capital é mais difícil pela quantidade de prédios e de iluminação que há, mas é aquela hora do dia que você liga a luz de sua casa, mas parece que ela não surte muito efeito. Observe, há um horário no dia, e sua casa, se sua casa é uma casa muito clara, tem muitas janelas, observe que há um horário no dia, quando as luzes do céu começam a se apagar, me permite usar essa expressão, e nós começamos a acender as luzes de nossa casa, parece que há uma certa mistura e a claridade não é plena. Observem isso em qualquer hora dessas. E nesse momento, imaginem vocês, Adão e Eva num jardim, não era uma capital, não tinha iluminação como nós temos hoje, não tinha absolutamente nada disso que nós temos hoje para nos iluminar com tanta perfeição, com tanto detalhe de clareza. Naquele momento, quando a escuridão se aproxima, Deus agora visita o homem. Por que é mais provável que seja no fim do dia do que no início do dia? Porque a mesma coisa acontece depois lá em João capítulo 20, quando os discípulos no fim da tarde, trancadas as portas com medo dos judeus, recebem a visita de Cristo, o Cristo ressurreto. Eles estavam com medo porque o pecado os fez ter medo, eles estavam com medo porque o seu Cristo agora estava morto, e eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas diz o texto de João 20, capítulo 19, que no fim da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, os discípulos ali reunidos com medo dos judeus, Cristo se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Antes da escuridão, Cristo veio e anunciou paz aos discípulos. Isso acontece de igual forma nos discípulos lá em Lucas, acho, capítulo 24, quando estão a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a oeste de Jerusalém. E eles estavam agora a caminho de Emaús, no período da tarde. Emaús estava a uma distância de Jerusalém que certamente os levaria a caminhar toda a tarde até chegarem à sua aldeia, fazendo assim que eles chegassem em casa praticamente no fim da tarde à noite. E é naquele momento que Cristo acompanha aqueles discípulos e agora ceia com eles. Eles então têm uma revelação de que era Cristo vivo e ressurreto que estava no meio deles. Assim também acontece no jardim. No fim da tarde, antes da escuridão, Deus veio e agora, andando entre o jardim,
Deus agora fala ao homem, pois diz o texto que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles tiveram medo. Agora, irmãos, você já parou para pensar como seria essa voz do Senhor? Por algum momento você já parou assim e pensou, como será a voz de Deus? A Bíblia vai nos dar, em muitos momentos, em muitos textos, referências de como é que Deus fala, como é a sua voz. De diversas formas a Bíblia exemplifica. Eu vou pegar apenas um texto, entre tantos outros que há, que está no livro dos Salmos. Os Salmos 29, abra comigo por gentileza, do versículo 3 ao versículo 11, nos fala um pouquinho sobre a voz do Senhor. É um momento onde nós encontramos algumas características de sua voz. Diz assim um texto: ouve-se a voz do Senhor, versículo 3, sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Veja que o capítulo 29 do livro dos Salmos nos mostra a voz de Deus como um trovão, como uma voz poderosa, como uma voz majestosa, como uma voz despedaçadora, como uma voz que é fogo ardente, como uma voz que abala as estruturas, inclusive no deserto. É uma voz que traz vida, pois faz dar vida à coça. É a voz que revela até mesmo aquilo que está oculto, pois desnuda os bosques. São apenas algumas das muitas outras características de como é a voz do Senhor. E é exatamente essa voz do Senhor que agora o homem no jardim escuta. Imagine, irmãos, a sensação de ouvir essa voz tão poderosa, tão magnífica no jardim, estando em pecado. A reação do homem é óbvia, ele se esconde. Porque diante de uma voz tão poderosa, ele não pode resistir à face, ele não tem coragem de se apresentar diante dessa voz tão poderosa, estando ele em contaminação pelo pecado, estando ele em uma situação de calamidade total. Mas foi essa voz, que aqui no Salmo é narrada como uma poderosa voz de trovão, como uma voz purificadora como fogo, mas também uma voz restauradora como a brisa do dia, que veio até o homem. E é dessa forma que agora acontece a restauração do homem. Se você observar o Salmo 29, você vai perceber isso. O Salmo começa mostrando que a voz de Deus é uma voz que despedaça, ela é majestosa, ela é fogo ardente, o aspecto da purificação. É o poder, é a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, no versículo 9, nós vamos encontrar dois aspectos dessa voz. Ela desnuda os bosques, porque não há absolutamente nada nem ninguém que se esconda da presença de Deus. Não há nada que ele não veja, não há nada que ele não tenha conhecimento. Ele desnuda absolutamente tudo. Ele conhece o homem por dentro e por fora. A substância ainda informe, como diz o Salmo 139, Deus já conhecia completamente. Mas é também uma voz que traz vida. Pois o versículo 9 diz que a voz de Deus faz dar cria às corças. Acho que é essa a expressão que aparece, deixa-me conferir. Essa é um exemplo claro de que Deus não apenas julga, mas Ele traz a vida. É isso mesmo, a voz do Senhor faz dar cria às corças. A vida vem por meio da sua voz. Ele disse haja luz e houve luz, ele disse haja trevas e houve trevas. Ele ordenou e o homem foi criado do pó da terra. Ele sopra na narina do homem e agora se torna um ser vivente. A voz do Senhor é uma voz poderosa e o homem agora, quando ouve essa voz, ele se esconde, porque ele tem medo. Ele percebe a sua pequenez, ele percebe a gravidade do seu pecado, ele percebe o quão atolado no seu pecado ele está, ele se esconde de Deus. O que havia de mais precioso no jardim, queridos? Como semana passada falei, que eles perderam o que havia de mais belo e de mais precioso.
Era uma terra que tinha ouro, era uma terra que era cortada por um rio que se dividia em 4 braços. O rio Pisson, o rio Tigre, o rio Eufrates e Gion se dividia sobre a terra, regava aquela terra, tornava uma terra rica. Era uma terra que tinha ouro, era uma terra que tinha berilo, era uma terra que tinha pedras preciosas, era uma terra que tinha fruta em abundância. Os animais, eles eram submissos ao homem, o homem tinha total liberdade. Mas quando o homem peca, ele perde o que havia de mais precioso no jardim. Mas acontece que vale a pena lembrar que o que havia de mais precioso no jardim não eram os rios, embora fossem caudalosos. Não era também a terra, embora nela tivesse toda a variedade de pedras preciosas. Não eram também os animais, embora eles vivessem em total submissão ao homem. Nem eram as plantas, embora fossem muitas e variadas para a sua alimentação e para o embelezamento do jardim. Também não era o alimento o mais precioso. Ali ele tinha uma abundância. O que tinha de mais precioso no jardim para o homem não era a sua liberdade, não era o ouro, não era o rio, não era a prata, não era absolutamente tudo aquilo que ele tinha, que era valioso. Mas o mais precioso que havia no jardim não era nada disso, era a presença de Deus. Era o cuidado providencial de Deus, era a visita diária de Deus, e isso o homem perdeu. Ele perde tudo isso quando ele desobedece ao Senhor. Ele perde a visita diária de Deus até ele no jardim, e como consequência ele perde todo o jardim por causa do seu pecado. Mas mesmo assim, mesmo em um pecado tão grave, tão danoso, ainda assim Deus veio. E diz o texto no versículo 8 que Deus andava no jardim pela viração do dia. No momento em que o homem se sentiu solitário, Deus chegou para restaurar a sua paz e mostrar ao mesmo tempo a gravidade do seu pecado. Mas em segundo lugar, desses passos para a restauração, nós encontramos primeiro Deus vindo antes da escuridão. Segundo, nós vamos perceber que Deus questiona a ação do homem. E aqui nós vamos perceber, irmãos, do versículo 9 ao versículo 14, 4 perguntas cruciais que Deus agora vai fazer ao homem. Eu queria que você observasse bem essas perguntas que Deus faz ao homem. O texto de Gênesis 1, 2, 3, 4, até o capítulo 6 mais ou menos, acho que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Até quem não é crente genuinamente, até quem não frequenta a igreja, sabe a história da criação porque ouviu de alguém. Todos, ou quase todos, pelo menos em nossa cultura, já ouviram sobre a criação, já sabem que Eva comeu do fruto proibido, já sabem que por causa disso foram expulsos do jardim, já sabem inúmeras verdades a respeito do início de Gênesis. Mas eu queria que você observasse algumas perguntas, alguns detalhes que aparecem no texto, que muitas vezes nós não atentamos, mas são exatamente esses detalhes que tornam o pecado de Adão tão grave quanto o nosso ainda hoje. Porque geralmente nós encontramos o seguinte argumento, né? Como Eva foi tola. Ah, mas se eu tivesse no lugar de Eva, eu não teria feito isso. Ou então os homens, se eu tivesse no lugar de Adão, mulher não tomaria a frente, não. A gente tem essa história de querer reverter, de querer dizer, mas se eu tivesse lá, eu teria feito diferente. Que nada. Nós estamos hoje aqui com muito mais conhecimento dado, com muito mais conhecimento revelado pela palavra, e fazemos a mesma coisa, ou até mesmo pior. Nós não faríamos diferente. Observe que alguns questionamentos que Deus agora faz a Adão e a Eva revelam o nosso pecado ainda hoje. Observe comigo. Primeira pergunta que Deus faz no versículo número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu gosto desses questionamentos, irmãos, porque quando nós paramos para observar os questionamentos, as perguntas de Deus ao homem, nós vamos perceber que elas são muito mais reveladoras do que qualquer sermão que nós possamos dar a vida toda. Um exemplo disso, Jó. Se você já leu o livro de Jó, você vai lembrar que Jó, ele perde todos os seus bens, perde toda a sua família, perde sua saúde. De repente, alguns amigos da onça, assim podemos dizer, se aproximam de Jó para acusá-lo. E Jó começa a fazer algumas defesas. Eu não pequei, eu estou sofrendo por isso, é porque Deus está me apertando, mas eu não pequei, eu não tenho nada grave cometido para receber tudo isso.
Mas de tantos amigos de Jó questionar a integridade de Jó, Jó agora se volta contra Deus e começa a perguntar: por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer isso? Por que é que o Senhor permitiu que eu chegasse a essa situação? E você sabe como é que Deus responde a Jó? Com perguntas. E cada pergunta que Deus faz a Jó, se não me falha a memória, acho que é 62 perguntas. Uma vez eu comecei a anotar, mas eu não lembro a conta certa de quantos questionamentos Deus faz a Jó. Em cada pergunta que Deus faz a Jó, Jó vai diminuindo. Porque uma só pergunta que Deus faz a Jó quebra toda a sua argumentação. Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E Deus vai perguntando, Jó vai murchando, quando chega no capítulo 42, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O questionamento de Deus a Jó revela muito mais que qualquer sermão que eu ou que qualquer outra pessoa possa pregar a vida inteira. E é exatamente isso que acontece agora no livro de Gênesis, no capítulo 3. Esse questionamento de Deus, ele revela a gravidade do nosso pecado. Ele revela a nossa situação e revela ao mesmo tempo também quem Deus é. Pois Deus pergunta: onde você está? Essa é a pergunta que Deus faz ao homem. Mas a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: e Deus não sabia onde é que o homem estava? Deus não é onisciente? É claro. Será que ele não sabia onde Adão e Eva estavam escondidos? É claro que ele sabia. Mas por que é que Deus pergunta? Pelo mesmo motivo que ele pergunta ao cego: você quer ver? Pelo mesmo motivo que ele pergunta ao aleijado que estava ali no tanque de Betesda há 38 anos: você quer ficar curado? Pelo mesmo motivo que ele pergunta quando a mulher do fluxo de sangue toca na ponta da orla de suas vestes: quem foi que me tocou? Deus pergunta pelo mesmo motivo. Não é porque ele não saiba, porque ele é onisciente. O Salmo diz isso: ele desnuda os bosques, não há nada que fique escondido dele. Mas ele pergunta para que nós tenhamos a consciência, para que nós tenhamos um pouco da noção da gravidade do nosso pecado, do nosso erro. Quando ele pergunta: onde você está? O que Deus está mostrando agora ao homem é aonde ele está chegando com o seu pecado. Aquele homem que antes tinha total liberdade para andar pelo jardim, para comer de todas as frutas, para andar sem roupa nenhuma e sem sentir vergonha nenhuma, agora está escondido numa moita, como nós costumamos chamar, coberto com folhas de figueiras. E observe, irmãos, quão frágil é a vestimenta que Adão compõe para si. Ele pega folhas e agora, em uma espécie de um cinto, ele amarra essas folhas na sua cintura para se cobrir, para se proteger, para que não seja revelado a sua nudez. Observe como é frágil a tentativa do homem se esconder de Deus. Observe como é frágil a máscara que Adão faz para si. É de folha. Mas o que é que revela essas folhas que Adão faz para se cobrir, para cobrir a sua nudez? Revela a sua fragilidade diante do Senhor. Revela também a sua limitação de, por meio de suas próprias obras, restaurar a si mesmo, restaurar o pecado que ele cometeu. Não tem como. E aqui nós vamos perceber o palco da história e da redenção, porque é nesse momento que Deus vai deixar claro que por nossas próprias obras, que por nossas próprias ações, que por aquilo que nós construímos, nós não somos capazes de ganhar o céu, de chegarmos ao céu, de obtermos a salvação própria. Nós não somos capazes. Deus vai mostrar desde os primeiros capítulos de Gênesis que do início ao fim a salvação ela é dada de graça e por meio da graça bendita de Cristo Jesus. Não é aquilo que o homem faz, não é aquilo que o homem constrói para si, que é capaz de cobrir os seus pecados, de cobrir a sua nudez e fazer com que ele se apresente diante de Deus agora. Não é suficiente. Adão tentou fazer isso e ainda assim não foi suficiente. Ele permaneceu escondido, ainda que estivesse coberto, com vergonha, com medo, porque as suas obras não o levaram até Deus. Mas a segunda pergunta que Deus faz agora está no versículo 11, veja comigo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: Adão, quem é o seu guia? Quem foi que lhe instruiu a respeito disso?
Esse questionamento é feito tanto no livro de Romanos quanto no livro de Isaías, capítulo acho que 44, quando o profeta diz: quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que instruiu Deus a criar o mundo? Em uma demonstração que Deus não tem conselheiro. Ele é o conselho para Ele mesmo. Ele é o modelo de toda a criação. Ele é a base. Ele é o supremo arquiteto, engenheiro do universo. Ele é autossuficiente em si mesmo. Deus não tem conselheiros. Mas nós, seres humanos, nós somos movidos e guiados por um modelo de alguém. A criança, desde cedo, ela é motivada, ela é guiada pelo exemplo do seu pai e de sua mãe. Por isso que quando no casamento há falha de um ou de outros os lados, via de regra, em muitos momentos nós encontramos crianças que mais tarde se tornam jovens revoltados com a vida. Faça uma breve pesquisa no meio LGBT e veja quantos não tiveram pais com casamentos desestabilizados. A maioria deles. Pela falha no comportamento de um pai ou de uma mãe, pela falha nas atitudes de homem, nas atitudes de mulher que um dos dois tiveram, acabaram trazendo revolta. E isso, sendo como um exemplo para aquele filho que assistia tudo aquilo, acaba causando revolta, ou então um exemplo a ser seguido. Nós somos guiados, irmãos, a nossa vida inteira por um modelo de alguém. Nós temos pessoas com quem nós vamos dizer assim: eu quero ser igual àquela pessoa. Ah, quem me dera ter a paciência daquela pessoa. Ah, quem me dera ter a sabedoria que aquela pessoa tem. Ah, quem me dera até mesmo ter o dinheiro que aquela pessoa tem. E nós construímos desde cedo modelos para a nossa vida, para quem nós olhamos, para quem nós seguimos os passos. E é exatamente essa pergunta que Deus agora vai fazer a Adão: quem foi que lhe fez saber que você estava nu? Quem é o seu guia? Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? Adão, você deixou de seguir os meus passos, você deixou de seguir a minha orientação para seguir a orientação da serpente, a orientação de Satanás. Você deixou que Satanás fosse o seu guia e não mais eu. É uma pergunta séria e reveladora, porque nos mostra ao mesmo tempo o quão grave é o nosso pecado. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos mostrando claramente que o nosso guia não é Deus, mas é outro. Isso é algo sério, isso é algo grave. Mas uma terceira pergunta, irmãos, para nós caminhamos um pouco mais, que agora vai ser feita, está no versículo 11, ainda na parte B. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Veja que a pergunta que Deus agora faz é: você comeu daquela árvore que eu disse que você não comesse? Deus já sabia de tudo isso, irmãos, de tudo isso, mas Deus pergunta. Mas o que é que Deus quer dizer agora a Adão com essa pergunta? Por que você descumpriu a minha ordem? Quais são os motivos, Adão, que você tinha para me desobedecer? Em outras palavras, há alguma falta em mim que eu não possa suprir para você, para que você me deixe? Há alguma coisa faltando? Porque geralmente é isso que acontece, né? A gente se frustra e se decepciona com alguém quando há alguma falha naquela pessoa. Você gosta de uma pessoa até aquele dia que aquela pessoa lhe frustra e lhe causa uma grande decepção. Você deixa de seguir aquela pessoa. É assim que acontece. Nós somos enfáticos, nós somos eufóricos em defender uma bandeira partidária ou um político qualquer, até o dia em que aquela pessoa nos decepciona. Aí nós mudamos o discurso completamente, por causa da frustração, por causa da decepção. Isso é natural a nós seres humanos. Mas a pergunta é: porventura há algo em Deus que não seja suficiente para suprir todas as expectativas do homem? Claro que não. Deus é autossuficiente, Deus tem absolutamente tudo, todo o suprimento está nele. Não há absolutamente nada em Deus, não falta absolutamente nada nele. E a pergunta que Deus faz é: quem foi? Por que você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Quais os motivos lhe levaram a isso? O que é que faltou em mim para que você fosse saborear algo que eu não lhe dei diante de tudo aquilo que eu já lhe havia dado? A pergunta que Deus faz é também para nós hoje. Por que é que nós descumprimos a ordem de Deus? Por causa do nosso descontentamento com o Senhor. Nós muitas vezes estamos descontentes com Deus. É isso que acontece com a mulher.
Ela tinha uma variedade imensa de plantas, de árvores, de absolutamente tudo. Mas ela olha para uma única coisa que ela não tinha: a árvore do conhecimento do bem e do mal, o descontentamento. E o descontentamento, em última instância, aponta diretamente para a nossa relação com Deus. Deus faz a pergunta. Mas finalmente, irmãos, veja comigo agora que no versículo de número 14, Deus vai perguntar o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, aliás, versículo número 13, perdão. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quarta pergunta que Deus agora faz ao homem é: por que você não pensou nas consequências? É exatamente isso o significado do versículo 13. Que é isso que vocês fizeram? É aquela pergunta que um pai faz a um filho quando ele faz uma arte dentro de casa: que é isso que você fez, menino? Você não tem noção da gravidade do que você está fazendo? Você não pensou nas consequências que isso poderia trazer para a sua vida? Essa quarta pergunta que Deus faz agora ao homem alerta a ele, mostra a ele a gravidade, as consequências danosas que isso traria para a sua vida no futuro. O que é isso que vocês estão fazendo? E essa é a mesma pergunta que Deus faz ainda hoje para nossas vidas: o que é isso que nós estamos fazendo? Irmãos, nós já estamos até meio que, pelo menos particularmente eu, um pouco afadigados de tanto ouvir falar sobre coronavírus, Logo no começo da pandemia, todo mundo estava pregando sobre o coronavírus, o que é natural, para confortar a igreja, para consolar, para orientar. Eu fiz isso, todos os pastores, todo mundo fez isso. Mas passando um tempo, passa uma semana, duas, um mês, 2, 3, quase 4 meses, como nós estamos agora, a gente já está meio fadigado. É tanto que quando foi nas primeiras semanas lá, a gente passava o dia, pelo menos lá em casa foi assim, não sei vocês, ficava o dia todo na televisão ligada, olhando os casos. Subiu para tantos, morreu 15 pessoas, meu Deus do céu. Morreu 50, meu Deus do céu. Hoje está morrendo 1.000 e poucas, e a gente já nem tem mais importância. Esses dias eu lendo um livro de história, sobre a história da igreja, me esqueci agora o nome do historiador, não sei se é Justus Gonçalves, eu não sei. Um livro escrito no ano 1997, nada a ver com a época de hoje. E o autor faz uma observação histórica lá, e impressionando como isso tem ligação com hoje. Quando a morte de uma pessoa acontece de uma forma trágica, isso abala a nação, isso abala o povo. Mas quando milhares de pessoas começam a morrer, as pessoas se acostumam. Ora, mais ou menos 1997 ele escreveu isso, tem nada a ver com o nosso tempo de hoje. Mas veja se não é dessa forma que nós não estamos nos comportando hoje. Enquanto algumas pessoas estavam morrendo, nós estávamos assustados, apavorados. Passou-se alguns tempos, os casos cresceram, não sei mais hoje se já chegou a 60 mil mortos no Brasil, mas se não chegou, está muito próximo. E a gente já está se acostumando com a situação. Está relevando. Observe, irmãos, que a nossa resposta às tragédias da vida, nesse caso, essa nossa situação agora com o coronavírus, com essa pandemia toda, é a mesma reação que Adão e Eva tiveram lá no passado. Nós temos a mesma reação sempre. Nós não paramos muitas vezes para pensar na gravidade do nosso pecado. E Deus pergunta: o que é isso que vocês fizeram? Não é de se admirar que quando passar tudo isso, muitas pessoas que foram acometidas por esse vírus, muitos familiares que perderam entes queridos, ainda continuem incrédulos a Deus, ainda continuem incrédulos à palavra do Senhor, às profecias do Senhor. Não é de se admirar. Não é de se admirar se daqui a alguns anos, que Deus nos livre, mas se surgir uma outra pior do que essa, ou qualquer outro abalo cósmico, não apenas por um vírus, mas seja por um tremor de terra, por um tufão, por um maremoto, ou qualquer outra coisa mais que já vem acontecendo, e conforme a Bíblia vai acontecer cada vez mais e mais, não é de se estranhar que após passar tudo isso, o homem ainda continue sem pensar na gravidade do seu pecado e nas consequências que ele traz. Nós nunca pensamos nisso. Nós culpamos o outro. A culpa do vírus é da China.
Não, a culpa do vírus é de quem comeu os animais. Não, a culpa do vírus é porque saiu de... Nós sempre vamos arrumar um culpado para as coisas, quando na verdade o nosso pecado é responsável por tudo isso. E Deus pergunta agora à mulher: o que é isso que você fez? Você não pensou no futuro, você não pensou nas consequências. Toda vez que nós pecamos, nós esquecemos de lembrar das consequências que virão. Por isso hoje, irmãos, e eu paro por aqui, em outra oportunidade eu continuo a parte final do capítulo 3, Deus nos chama e nos convida a atentarmos para a gravidade do nosso pecado, mas sobretudo, para sermos questionados por Ele e ao mesmo tempo alertados de como serão as consequências dos nossos atos hoje no presente. Aquilo que eu faço hoje glorifica a Deus? Aquilo que eu faço hoje redundará na glória de Deus no futuro, no meu benefício? Ou eu estou cultivando e semeando destruição para a minha própria vida? Deus nos convida a refletirmos um pouco sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre quais as nossas atitudes, sobre quais as nossas respostas às tragédias, às situações adversas que muitas vezes chegam sobre nossa vida. Que é isso que você fez? Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro do homem Adão e de Eva, que no passado, por desobediência e por descontentamento, atraíram tragédia não apenas para eles, mas para toda a sua descendência. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós não façamos isso. Vamos ficar em pé nesse instante? Vamos orar? Semana que vem, ou em outra oportunidade que estarei pregando, nós iremos concluir do versículo 15 ao versículo 24, se Deus assim nos permitir. Deus bendito, nós te louvamos pela Tua palavra, pela revelação da Tua vontade nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio ao nosso pecado, mesmo em meio às nossas muitas falhas, o Senhor nos mostra a solução. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, o Senhor vem ao nosso socorro, assim como fez com o homem. Embora não sejamos merecedores, embora não tenhamos mérito nenhum para nos achegarmos diante do Senhor, mas a Tua graça, o Teu favor nos alcança. E essa graça tão maravilhosa nos mostra que há uma esperança. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que agora nos promete um novo céu e uma nova terra, embora tenhamos perdido o jardim do Éden. Nós te louvamos, ó Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, e hoje nós podemos achar perdão e misericórdia na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós tenhamos noção da gravidade dos nossos pecados. Ó Deus, me ajude, ó Pai, para que não venha me acostumar com o meu pecado, para que meus irmãos de igual modo não procedam. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para os Teus questionamentos, a olharmos para a Tua palavra e refletirmos sobre a gravidade das nossas atitudes hoje. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe, queridos. Poder sentar.